Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 11 de outubro, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Amar e Temer a Deus. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por dedicar esses momentos para estudar a lição da Escola Sabatina conosco aqui no canal. Eu quero te incentivar a se inscrever no canal, a compartilhar o vídeo e ao mesmo tempo deixar o seu comentário, para que nós tenhamos a possibilidade de poder entender o que é que tem chegado daquilo que tem sido o estudo da Escola Sabatina que temos tentado trazer aqui no canal ao teu coração. Quando falamos sobre amar e temer a Deus, se não compreendermos aquilo que é o significado dessas duas palavras principais, que são as duas palavras-chave do estudo hoje, amar e temer, nós vamos ter dificuldade de podermos nos relacionar com Deus e entender a função da lei dentro da nossa vida. Até porque você não pode se esquecer de que o nosso estudo dessa semana é a lei como professor. Amar a Deus significa que nós faremos de Deus aquilo que será o elemento mais importante da nossa vida. Eu quero só te lembrar que quando Moisés estava para poder subir ao céu, quando ele estava para poder morrer, ele morreu, foi sepultado e depois foi ressuscitado dos mortos, e aí sim subiu ao céu. Quando Moisés estava, portanto, para poder morrer, e Deus avisou que isso iria acontecer com ele, que ele deveria se preparar e subir o Monte Nebo e então morreria, Moisés escreveu aquilo que foi o seu último discurso, que é o livro de Deuteronômio. Ali ele fez um resumo de tudo aquilo que ele havia recebido de Deus, o que era realmente importante, o que é que o povo de Deus não deveria esquecer. E aquele deveria ser um testemunho que deveria ser estudado por todas as futuras gerações, para que eles compreendessem o que é que realmente importava na relação deles com Deus, o que é que Deus queria deles. E dentro do livro de Deuteronômio, logo no começo, no capítulo 6, verso 5, aquele que é o texto-chave do nosso estudo da semana, diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. A primeira coisa que Deus vai dizer para o seu povo é: ame ao Senhor teu Deus. Moisés está dizendo isso através da inspiração do Espírito Santo de Deus. Ame ao Senhor teu Deus. Você deve amar ao Senhor teu Deus. Se a relação com Deus não estiver baseada num amor puro e verdadeiro, então ela não vai funcionar. Assim como qualquer tipo de relacionamento, imagine, por exemplo, alguém que se casa com uma outra pessoa e que não ame essa pessoa. Por melhores que sejam as intenções, esse relacionamento não vai dar certo. O relacionamento para com Deus ele tem que ser totalmente embasado no amor. Por isso é que a questão de amar a Deus é sempre colocada na Bíblia como uma condição para que a relação se estabeleça. A aliança entre Deus e o homem ela é totalmente baseada no amor. Jesus falou sobre isso. Em João, no capítulo 3, verso 16, ele vai explicar a razão pela qual ele mesmo tinha vindo ao mundo, tendo como base o próprio amor. Ele vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E amar a Deus é apenas uma reação do ser humano ao amor que Deus demonstrou a cada um de nós. Sem contar que o próprio caráter de Deus é amor. João falou sobre isso na sua primeira carta, quando disse: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não é que Deus tem amor, Deus é amor. Nessa perspectiva, amar a Deus é algo que tem que ser compreendido na sua perspectiva correta. Mas lá no capítulo 31, versos 9 a 13, Moisés vai falar sobre uma outra coisa. Moisés vai falar sobre temer a Deus. Ele vai mencionar que o povo de Deus, o povo da aliança, deveria viver não apenas amando a Deus, mas ao mesmo tempo temendo a Deus. Vocês devem temer ao Senhor seu Deus. É lógico, quando nós olhamos para a maneira como a Bíblia foi escrita, a Bíblia foi escrita há muitos anos atrás. Para você ter uma ideia, do primeiro livro até o último livro, do livro de Jó, que cremos ter sido o primeiro livro a ser escrito pelo próprio Moisés, e o último livro a ser escrito, provavelmente o livro do Apocalipse ou o Evangelho de João,
há um intervalo de cerca de 1.600 anos. Ou seja, o João, que escreveu por volta do ano 100, Moisés teria escrito algo por volta de 1.500 anos antes de Cristo. Se você coloca 1.500 anos antes de Cristo, mais 2.000 depois, ou seja, o livro de Deuteronômio deve ter sido escrito por volta de 3.500 anos atrás. Quando você vai tentar entender um documento tão antigo quanto esse, você precisa entender alguns termos. E o termo temer, ele tem uma conotação completamente diferente no mundo ocidental. Temer significa que você vai ter medo de alguém, que você vai se cuidar porque aquela pessoa é perigosa, você tem medo de pessoas que usam o seu poder para oprimir os outros. Não é essa a visão de temer a Deus. Aliás, quando nós olhamos para os escritos de Salomão, principalmente, lá em Provérbios, principalmente o Provérbios e Eclesiastes, você vai descobrir que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando você vai entendendo, principalmente o que Salomão vai escrever sobre o temor do Senhor, você compreende que temer a Deus significa simplesmente uma coisa. Você compreende que Deus tem um propósito pré-estabelecido para a sua vida. Você entende que Deus, em seu amor, em sua graça maravilhosa, Ele nos amou de maneira tão intensa que Ele estabeleceu um propósito antes do nosso nascimento. E que esse propósito ele vai ser estabelecido ou não dependendo das escolhas que fizermos. E então nós decidimos viver embaixo do temor de Deus e decidimos viver de acordo com aquilo que é o propósito eterno pré-estabelecido por Deus. Viver esse propósito, buscar esse propósito, nos relacionarmos com Deus, tendo como base o amor e ao mesmo tempo buscando compreender o que é que Deus planejou para a nossa vida, é um estilo de vida baseado no temor do Senhor. Temer a Deus é simplesmente tentar descobrir, Senhor, o que é que o Senhor quer para mim? O Senhor me criou, me colocou aqui nessa vida com um propósito, eu quero descobrir qual. Quero viver para esse propósito. Qual é o teu propósito para a minha vida? Quando você decide viver dessa maneira, aí então você está vivendo debaixo do temor do Senhor. Portanto, é básico para podermos compreender aquilo que é a maneira como Deus se relaciona conosco e o papel fundamental da lei de Deus na nossa vida é entendermos que a nossa relação com Deus tem que ser baseada em cima desses dois princípios. Amar a Deus e ao mesmo tempo temer o Senhor. Amar a Deus, uma relação de amor. Nada menos do que isso é aceita por Deus. Porque Ele se relaciona conosco dessa maneira. Temer a Deus, entender que Ele tem um propósito eterno pré-estabelecido para a nossa vida. E que compreender esse propósito, decidir vivê-lo, significa viver temendo ao Senhor, nosso Deus. Quando decidimos fazer isso, nós podemos ter a certeza de que o resultado será uma vida de felicidade. Porque felicidade é quando descobrimos a razão pela qual existimos, para onde Deus quer que nós sigamos e qual é o grande propósito dele para a nossa vida. Viver esse propósito traz um sentimento de realização, de entender que eu fui criado com um propósito, eu não sou um acidente cósmico. Deus me trouxe à existência porque Ele queria que algo acontecesse através de mim. E eu estou fazendo exatamente isso. Isso é uma coisa que não tem preço. Eu queria orar a Deus pedindo para que Ele nos ajude a estabelecer um relacionamento baseado nesses dois princípios, amor e temor ao Senhor. Vamos orar por isso? Obrigado, Pai, porque na Tua palavra descobrimos que o Senhor nos chamou para podermos ter uma relação de amor e ao mesmo tempo de temor ao Senhor. Ajuda-nos a viver essa mesma relação, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?